Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 98, de 180. Filho e censor. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, anotado por Lucas, capítulo 15, versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analise igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior, por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos nós. E, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Querido amigo, querida amiga, esta lição, nós vemos que ela seria uma continuidade da lição anterior, de número 97, que tem o título Pai e Amigo. Na lição anterior, fala do filho pródigo, aquele que saiu de casa. Agora, aqui, fala do irmão que ficou. E realmente é uma lição com grande conteúdo de aprendizado. E nesta lição,
o que nós temos que fazer, além dessa, da outra e todas as outras, nós temos que trazer a lição para nós. A gente presta atenção, lê, observa, reflete sobre a lição, mas sempre trazendo para nós. E a lição diz assim: filho e censor, que é o título. É o filho que ficou junto com o pai, mas ele era censor. Ele estava censurando o pai, não é? Censurando o irmão. E é isto que Emmanuel nos fala, para não fazer. A passagem evangélica, só um pedaço dela, que nos remete a essa lição, diz assim: mas, respondendo ele, disse ao pai, o irmão que ficou: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Então, ele está reclamando do pai, porque o pai recebeu o outro filho e fez uma festa. E aqui ele está reclamando, porque ele sempre esteve ali com o pai, e o pai nunca nada fez para ele. E Emmanuel então começa a nos explicar esta passagem. Diz Emmanuel: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Então Emmanuel inicia dizendo que não é somente o filho pródigo a lição. A lição tem duas partes, não é? Existe duas partes. Então ele fala do irmão que volta arrependido e experiente, porque, como foi dito na lição anterior, é necessário que nós nos arrependemos daquilo que fizemos e refazemos também. Tem que arrepender e refazer o que fez. Continua dizendo Emmanuel: nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Então vejam bem, nós, todos nós, eu, você, todos, nós temos virtudes e ainda defeitos, que serão um dia virtudes. E ele afirma aqui que aquele irmão que ficou era o irmão correto, mas ainda era egoísta. E remoeu censura e reclamação contra o pai. Continua dizendo: ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta com o pai. Procede como quem lastima o dever cumprido, age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Então Emmanuel faz essa colocação que o pai paternal abraçou aquele irmão recuperado. E ele possivelmente nada fez. Não deu uma palavra de apoio ao irmão, não é? Por quê? Porque ele lastimou, não é? E ainda desestimou a própria nobreza do pai. Ou seja, com aquilo que ele falou, ele estava desestimulando, estava contrariando o próprio pai nos seus atos. Continua dizendo: atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. É aquela história de ficar com o olho no peixe e o olho no gato. Então, ele estava atendendo os seus interesses, os interesses do pai, mas ele estava cobiçando o pão e a prata, ou seja, a herança. Emmanuel continua dizendo: guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Então ele é leal ao pai, mas ele está visando a evidência. Ele é o melhor. Perceberam? E ainda, por ser o melhor, vai ser
aquele que vai receber a herança, ou que merece, ou que somente ele merece. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, continua Emmanuel, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Então, Emmanuel diz, se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, que foi o que aconteceu, não é? Ele demonstrou grandeza de sentimento para com o filho. Ele explodiu em ciúme e queixa. Se o pai perdoa e auxilia, ele interpõe o merecimento do que se julga detentor. Então, o pai perdoou e auxiliou. E ele veio dizer que ele é que tem o merecimento pelo que ele tem feito, tentando limitar-lhe a bondade, isto é, tentando fazer com que o pai veja somente aquilo que ele é uma pessoa leal, que ele tem muitos predicativos, muitas virtudes, mas ele tem muitos defeitos ainda para serem reformados, não é? Então, o pai, ele é grandioso. Não tem como limitar-lhe a bondade. Ou seja, aquela pessoa que tem só vê um lado, ele não vê o outro lado. Continua dizendo, perde-se no misto de crueldade e carinho, sombra e luz. Ou seja, ao mesmo tempo que esse filho que ficou com o pai, não é? Ele é cruel e ao mesmo tempo ele tem carinho. Ele está na sombra e ao mesmo tempo está na luz. Ou seja, ele está indo e vindo como uma gangorra. Ele é justo e injusto. Ele é terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Então vejam que o egoísmo, mesmo embora de todos os seus valores, o egoísmo na pessoa ainda está latente. Daí vem a inveja. Emmanuel continua, no caminho da fé, analise igualmente a tua atitude. É aqui agora que ele nos chama para que nós possamos refletir. Então, neste caminho da fé que nós estamos professando, que nós estamos aprendendo, nós temos que analisar a nossa atitude. Se nós estamos fazendo isto perante o nosso Pai aqui da terra, perante o nosso Pai que está no céu, porque esta passagem, como foi dito na lição anterior, Jesus estava explicando como que é o reino dos céus. Ele explicou de diversas formas e diversas oportunidades, que os judeus ficavam sempre perguntando para ele. Então, isso aqui é uma história que Jesus está comparando com o Pai, a sua eterna e grandiosidade. E Emmanuel, então, fala para que nós possamos refletir, trazer para nós. Será que nós estamos fazendo o que este filho, que é leal, mas que é censor, não é? Ele é justo, mas é injusto ao mesmo tempo. Ele é companheiro, mas ele é um censor, ou seja, está censurando o Pai. Será que nós estamos censurando Deus? Ou censurando o nosso Pai aqui da terra? Vejam bem, Emmanuel diz, se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Olha, gente, é muito grande isso aqui, porque isto acontece conosco. Por quê? Nós nos sentimos, nós
nos sentimos ligados à esfera superior pelos nossos atos, por aquilo que nós estamos já praticando de bem, pelas nossas diretrizes de estudar o Evangelho de Jesus, não é? Pelas nossas palavras e pensamentos que nós temos nos preocupado em só falar o bem e transmitir bons pensamentos, mas ele fala para nós não nos encarcerarmos, ou seja, não nos prendermos na vaidade de ser bom. Porque isto é uma grande ilusão, nós acharmos que já somos bons. Lembram-se de quando o jovem, que era herdeiro de uma grande herança, e Jesus estava caminhando, ele foi até ele, e ele falou assim, bom mestre, não é? Ele se reportou a Jesus dessa forma. Jesus disse, não, bom somente o Pai. O que ele estava querendo dizer, é claro que Jesus é bom, mas Jesus estava explicando que a palavra bom é aquele que detém todos os atributos. Aquele que detém todos os atributos. Não basta ter um e deixar de ter outro. Então, é isto que nós temos que imaginar. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos nós. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Olha que coisa linda. Muito lindo. Porque é isso que nós temos que entender. Nós não podemos nos esquecer, em circunstância alguma, de que o Pai é Pai de todos nós. Ele não tem preferência por nenhum de nós. E se Ele te ajudou para estares com Ele, ou seja, se uma grande parte de nossos dias nós já estamos sintonizados com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Não é para nós nos sentirmos privilegiados, sentirmos melhores do que os outros. Não, nós estamos numa caminhada evolutiva. É para que nós, então, ajudemos aos outros. Porque ajudando aos outros, nós estamos amando o próximo. E amando o próximo, nós estaremos amando a Deus. É uma missão que nós temos que encarar, não é? Como missão mesmo. É uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente para que nós não fujamos desta nossa diretriz. De fazer o bem e sempre estar perdoando o outro, como Jesus nos ensinou. Não é? O perdão, não julgando, não falando em maledicência. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por ter me ouvido e espero que a lição tenha trazido para você, assim como trouxe para mim, este grande alerta. Muito obrigado.